grande desafio da filosofia ao longo dos séculos: a investigação sobre a conduta humana. De Platão, passando por Isaiah Berlin e Bernard Williams, Hannah Arendt e Albert Camus. Um panorama diverso, plural e rico de pensadores, ajudando a compreender a ética, a moral, a felicidade e o sentido da vida humana. Filosofia. Sua história, nossa vida. Tema desta série do Café Filosófico. Vivemos em tempos de instabilidade. Um mundo pós-pandemia, em uma atmosfera de confusão e crises que afetam todas as esferas de nossas vidas. Aquilo que considerávamos diretrizes para o pensamento e a nossa ação cotidiana, nossos valores, hábitos e modos de viver, parecem estar em colapso. Em meio a tudo isso, torna-se urgente e necessário um pensamento crítico em busca de uma janela de sentido. Hannah Arendt nos conduz à reflexão sobre como se estrutura o nosso pensar, e Albert Camus nos convida a questionar a busca pelo sentido da nossa existência. Este programa reúne algumas reflexões desses dois grandes filósofos do século XX pelo olhar de dois dos nossos estudiosos contemporâneos, Adriana Novaes e Maurício Marsola. O pensamento é algo muito exigente. É um exercício de desafio para nós mesmos, certo? É desafio. Pode ser uma afirmação de si mesmo, de uma visão torta, né? Mas eu acho que o que evita isso é a dinâmica da própria vida do espírito, como a Arendt entende. Então, o pensamento tem que estar ancorado na experiência, certo? Então, não é alguém que está sozinho no mundo e aí ele vai se recolher e pensar. Não, é a partir da experiência. É a partir do que ele vive, do que ele recebe, né, das circunstâncias que se apresentam a ele. E é um exercício exigente desse entendimento do mundo, porque o pensamento precisa voltar. Quando volta, ele vai ter que enfrentar a resposta das outras pessoas. Então, o entendimento do pensar para a Arendt é dinâmico, né? Então, é essa retirada, mas a retirada é a sua responsabilização pelo aquilo que você vai decidir em relação ao que você pensou, né? Então, é uma retirada necessária para você, enfim, enfrentar os seus fantasmas também, né? Enfrentar, um individualismo exagerado, um egoísmo, né? Porque você vai ter que voltar para o mundo e apresentar esse diálogo que você tem com você mesmo para os outros. E será reconhecido por isso. Porque, lembrando, a Arendt entende esse pensamento na dinâmica com a realidade. Certo? Essa experiência viva, é isso. Então, se essa dinâmica com a realidade, cada um de nós está no mundo e tem o seu exercício da liberdade política sempre observada pelo outro. Eu preciso do outro para validar o que eu estou pensando, as decisões que eu tomo e a responsabilidade que eu tenho pelo que eu penso. Certo? Então, é uma retirada, mas que deverá responder de uma maneira responsável pelas consequências da decisão que eu tomo a partir desse pensamento. Né? Eu serei cobrada. Seremos todos. Somos. O pensamento tem que ser humilde e hesitante. Nós necessitamos, sim, fazer uma redescoberta da reflexão, sobretudo da reflexão filosófica, de maneira humilde e hesitante, e por que não dizer também cética diante de nós mesmos, e sem imediatismos, porque muitas vezes a grande pergunta é, mas para que toda essa reflexão? Ora, porque nós não somos pedras. Então, nesse sentido também, não é? É necessário, quer dizer, esse pensamento humilde e hesitante, ele se coloca diante de nós, mas se coloca diante de nós também a obrigação de reflexão. Né? Quanto maior a irracionalidade, maior a necessidade de reflexão, maior a necessidade de redescoberta desse ausente, como diz, né, o próprio Camus. Então, de um lado isso, né, a reflexão
sem imediatismo, sem a sua necessidade prática. Porque apenas a reflexão já nos coloca diante de uma outra postura, ou em uma outra postura, nos situa em outra postura diante do mundo. A própria experiência do pensamento já nos transforma. Então não é necessário perguntar por quê. Mas mesmo assim os filósofos nos dizem por quê. De outro lado, então, é essa descoberta, né, da alteridade. Mas, como ele diz, né, a categoria da ternura, a gente poderia também falar de uma palavra muito comentada hoje, mas pouco compreendida, que é a empatia, né? Implica em colocar-se diante do outro, diante da alteridade. Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcar isso no sentimento? Eu vou calcar isso na razão? Eu vou calcar isso no quê? Bom, eu não sei, mas eu sei que haveria uma possibilidade de reconhecimento se eu, me conhecendo e reconhecendo, ao mesmo tempo que eu me conheço, a minha humanidade no outro e a humanidade do outro em mim, dá-se aí a possibilidade de reconhecimento. Portanto, seria necessário redescobrir o que a gente pode chamar de um humanismo, né? Essa categoria de reconhecer a minha humanidade na humanidade do outro. Isso é incontornável, porque isso nos coloca o humano diante do humano, certo? Isso, ao mesmo tempo, cria, digamos assim, uma espécie de limite para uma coisa que ocorre quando se dissolvem categorias valorativas, mas também se dissolve a humanidade, se dissolve a possibilidade de reconhecimento, que é a violência. Não é? A violência é um traço dos nossos dias, desde há muito tempo já, um traço da modernidade. Mas essa possibilidade de superação disso, né, é justamente esta capacidade de, a partir do reconhecimento da minha humanidade, reconhecer esta humanidade no outro. E esse reconhecimento da minha humanidade passa pelo reconhecimento da humanidade do outro, né? E aí se dá esse processo, digamos assim, usando uma palavra, um jargão filosófico dialético, né? Que o outro me faz com que eu descubra, me conheça a mim mesmo, descubra a minha humanidade, mas ao mesmo tempo ela será reconhecida no outro. E isso é reconhecimento. Isso é que é empatia, né? E aí, nesse sentido, categorias como a dor, como a fragilidade, como a vulnerabilidade, que todos nós temos. Todos nós somos vulneráveis, frágeis e padecemos, não é? São essas categorias negativas que nos fazem reconhecer a humanidade. Devemos ter sempre em mente, ao falarmos da liberdade, o problema da política e o fato de o homem ser dotado com o dom da ação. Pois ação e política, entre todas as capacidades e potencialidades da vida humana, são as únicas que sequer poderíamos conceber sem ao menos admitir a existência da liberdade. E é difícil tocar em um problema político particular sem implícita ou explicitamente tocar em um problema da liberdade humana. A noção de liberdade para a Arendt, ela é, primeiro, ela usa as duas palavras da língua inglesa, né? Liberty e freedom. Então, liberty, a liberdade, ela é, primeiro, a estrutura do Estado que torna possível a participação das pessoas, né? A Arendt fala pouco sobre democracia, especificamente, conceitualmente. Tem um texto que é o Pensar Sem Corrimão, que é um texto intitulado Estado-nação e Democracia. E qual que é a concepção de democracia que ajuda a entender a noção dela de liberdade? A participação direta dos cidadãos.
E ela se pergunta ao final, né? Como é que a gente faz em sociedades de massa, com milhões de pessoas, com todos os apelos problemáticos, né, de facilitação da vida política, que não tem como facilitar muito, com vários elementos, né, complexos da própria política, como é que a gente faz para garantir essa efetiva participação das pessoas na vida política? Ou seja, o exercício da liberdade, efetivamente, né? Então, por um lado, como Liberty, essa estrutura, as instituições que garantem essa participação política, certo? Uma tradição toda graças às revoluções, e a participação, eventualmente, ela era uma entusiasta dos conselhos de participação, por exemplo, que ainda, né, a gente tenha conselhos municipais, por exemplo, participação mesmo das pessoas, elas vão a uma reunião, conversam sobre as questões ali do momento, a troca de ideias, etc. Isso que ainda é uma ideia de comunidade, de participação comunitária que ainda sobrevive nos Estados Unidos, por exemplo, que tem a ver com o seu processo muito próprio, muito específico de colonização, né, de independência, mas é essa ideia de participação efetiva das pessoas, né? Então, a liberdade para a Arendt é liberdade política, certo? Então, é o modo como as pessoas em grupo realmente participam das decisões políticas, das decisões, decisões, então a consequência dessas decisões, todas as pessoas têm que ter responsabilidade em relação a elas, certo? Então a liberdade é isso. Então, enquanto instituição, a liberty enquanto participação efetiva, que é o freedom, certo? Tá? E o pluralismo? O pluralismo é um conceito kantiano, que ela vai retomar, ela vai buscar, tem a ver com a ação, ela vai chamar de pluralidade, e uma estudiosa específica, a Margaret Canavan, vai falar da pluralidade da Hannah Arendt como a maior contribuição dela para o pensamento político, né? Então, a ideia de que nós somos iguais na diferença, cada um de nós é único, então, para o próprio pensamento, esse exercício conjunto como julgamento, como exercício da liberdade, né? A Arendt tem uma frase que é a seguinte: a liberdade política, ela é impedida quando há ameaça sobre o pensamento, não sobre a ação. Porque o totalitarismo, né, ele ataca exatamente a essa vida privada, essa capacidade de pensar, sabota, melhor dizendo, né, essa capacidade de pensar. Então, a pluralidade é a característica da condição humana da ação, e a partir dessa ação nós exercitamos a nossa liberdade política. Após o absurdo, tudo se acha abalado. Essa ideia de que eu sou minha maneira de agir, como se tudo tivesse um sentido, tudo se encontra desmentido de uma forma vertiginosa pela incoerência de uma morte possível. Que liberdade, no sentido pleno, pode existir sem garantia de eternidade? Assim, o homem absurdo compreende que ele não era realmente livre. O absurdo me esclarece sobre esse ponto. Não há o dia de amanhã. Eis daqui em diante a razão da minha liberdade profunda. A única que conheço é a liberdade de espírito e de ação. Ora, se o absurdo aniquila todas as minhas possibilidades de liberdade eterna, ele, em contrapartida, me devolve e exalta minha liberdade de ação. Diante de um referencial absoluto da ausência, né, desse referencial absoluto de sentido, nós não estaríamos no campo de uma ausência absoluta de moral. Porque, primeiro, né, esse assumir o viver sem apelo nos faz descobrir, de um lado, a liberdade, mas, de outro lado, o Camus vai tocar isso em outras obras, né, nos faz redescobrir a alteridade. E a alteridade implica também em responsabilidade, né? Porque eu não sou apenas eu, né, lançado no mundo, mas somos nós na nossa existência e nessa necessidade de reconstruir de algum modo ou de articular algum tipo de sentido. Então, de um lado, né,
eu diria o seguinte, que duas direções que o Camus parece nos dar. Primeiro é, como ele diz, né, o exercício do raciocínio. Isso nos permite, então, estabelecer, não significa viver e raciocinar de maneira absurda, mergulhar no absurdo não significa raciocinar de maneira absurda, mas ao contrário, significa assumir a responsabilidade pelo que eu estou pensando e do modo como eu estou vivendo em relação a mim mesmo, em primeiro lugar. Então, o exercício do raciocínio implica em moralidade, porque pensar implica, de um modo ou de outro, em estabelecer valores. A própria condição, a existência humana, o ato de existir humano já é, de algum modo, valorativo. E o próprio ato de existir já implica em valores. Porque o conteúdo da ação humana é sempre valorativo. E a segunda coisa então, a primeira é raciocínio. A segunda é a tentativa de redescoberta da alteridade. O modo como, né? Então, eu me coloco diante dos outros a partir de certo reconhecimento, né, em relação aos outros. Só que isso implica numa capacidade de reconhecimento que parece que cada vez mais nós estamos perdendo. Justamente por isso que nós temos que resgatar isso. Então, o raciocínio nos coloca essa possibilidade também de colocar a responsabilidade e nos leva a uma moralidade do absurdo. A revolta é precisamente esta resposta humana diante do absurdo da existência. Essa resposta humana não é uma indiferença. O Camus fala isso. Ele coloca, né, essa indiferença, esta espécie de apatia, essa experiência de deserto, como ele mesmo diz no Misticismo também, mas ele coloca isso no estrangeiro, esse caráter de espanto, mas ao mesmo tempo indiferente, que é o personagem do estrangeiro. Mas lá, justamente, ele está falando de uma posição. É essa posição do homem do absurdo. Mas o homem absurdo, ele mergulha, e ele mergulha na existência e vai buscar, não é, uma articulação de sentido mesmo no absurdo. Agora, a revolta são as mais diversas formas pelas quais o ser humano responde a justamente o absurdo da sua existência. Então, a revolta pode ser o absolutismo político, pode ser a reificação da religião, pode ser todas essas formas históricas e existenciais de revolta. A verdadeira revolta é assumir uma existência autêntica, uma revolta autêntica, e, portanto, agir, portanto, existir sem apelo, mesmo no absurdo, né? Isso é a verdadeira revolta. No próximo bloco, o exercício da razão se dá como? Se dá lendo, e sobretudo os filósofos, no caso da razão filosófica, lendo, estudando, refletindo, dialogando e pensando. o que limita o nosso pensamento? Por quais razões somos impedidos ou desaprendemos a refletir, a questionar? Diante de um mundo com tanta informação, há quem diga que vivemos em tempos de alienação. São tantas notícias e acontecimentos, são tantos dados vindos de fontes distintas que nos vemos sem saber no que acreditar. De que forma esse ambiente que nos cerca é capaz de nos fazer desistir do pensamento crítico? A burocracia é exatamente em termos de organização do Estado, aquela redução ao conhecimento técnico em detrimento da política, né? Então, quando há regras administrativas que, na verdade, muitas vezes não estimulam esse pensamento e a consideração dos problemas como eles realmente são, na verdade, toma o lugar que deveria ser ocupado por essa reflexão, por essa consciência. E tem um texto da Arendt, que é A Crise na Educação, de Entre o Passado e o Futuro. É o único texto que ela se dedica especialmente, né, detidamente à educação. Ela examina exatamente o que acontece nos Estados Unidos, né, dos anos 50, que é, uma responsabilização, a falta, na verdade, de responsabilização dos adultos
que por conta disso jogam para as crianças, para os jovens resolverem, né, a questão da educação. Então, a ênfase muito grande no fazer, essa ideia do conhecimento técnico também vai para o modo como se entende a educação, certo? Instrumentalizada, né? E não a preparação como um estágio intermediário para mostrar como o mundo é. Ela diz, a educação, ela deve mostrar o mundo para as crianças e para os jovens, né? E na medida em que ela fica com teorias e fórmulas, né, é para fugir do problema, na verdade. Então, tem um texto específico dela, que é Tiro pela Culatra, é um texto que ela chama atenção, né, para vários elementos, inclusive o meio ambiente. Então, ela identifica, né, naquele momento, ela identifica um processo de desvirtuamento da política, né, tão grande, a importância demasiada, né, a substituição, na verdade, da política pela imagem, as teorias conspiratórias, a redução dos problemas da política a algo que um político, uma ideologia, magicamente vai resolver. Ela chama a atenção para esse fenômeno da imagem, do uso da imagem, né, da atuação. E o que ela identifica é o seguinte, essa redução do problema da política a uma frase de efeito, a uma resposta, alguém, de novo, os líderes totalitários, eles se caracterizavam por um mundo fantasioso que eles criavam. Para esse mundo fantasioso, eles tinham a resposta, eles se apresentavam como profetas, e aí, quando no poder, eles iam criar esse mundo, para o qual eles enfim, apresentavam uma solução, certo? Então, eles criam um problema, eles criam um mundo fictício, porque o mundo fictício, assim como as teorias conspiratórias, é fácil de ser manipulado, e as soluções, parecem mágicas. Por quê? Porque ele é fictício. Certo? Então, só que o apelo disso é muito forte. E lá em Origem do Totalitarismo, que ela identifica como totalitarismo a Alemanha a partir de 1933 e o stalinismo a partir de 1929. Né? Então, ela diz, depois de terminados historicamente esses dois momentos do totalitarismo, isso não significa que o que levou ao totalitarismo não apareça de outra forma, o que ela chama de transes. Então, surgirão outros transes, certo? Não do modo como acontecendo historicamente, porque essa história não se repete, mas de outra forma. Porque o problema de toda uma estrutura, né, que se transformou a política, de toda uma forma das massas se moverem, isso já está dado, isso já foi explorado. Então, haverá consequências diferentes, né, mas inspiradas na mesma lógica. Né, de resposta fácil, de mundo fictício, estruturas do Estado de fachada, que não tem objetivo de resolver coisa nenhuma. O mundo todo está vivendo, infelizmente, uma onda, né, de extrema direita, porque também lembrando, a Arendt, questionada sobre os alunos, sobre essa questão de direita e esquerda, né, pessoal, eu não me preocupo se os meus alunos são de direita ou de esquerda. Eles são livres e eles serão conservadores, de direita, de esquerda, não interessa. O problema é se eles forem para os extremos. Porque nos extremos não há conversa, não há discurso, não há diálogo. Aí a política não existe. Ela fica comprometida. Não tem. Né? Então, os extremos são um problema, certo? E a gente está vendo essa onda de extremos de uma maneira muito insidiosa, usando um discurso religioso, né, manipulando, distorcendo absolutamente um discurso religioso que, na verdade, é moralista, que, na verdade, de novo, é simplificador do desafio efetivo moral que se faz a todos nós. Toda essa onda de extrema-direita é uma onda nacionalista. Por quê? Porque a própria pluralidade e o reconhecimento dela também é muito exigente. Você não pode querer que o outro seja exatamente... É um absurdo, né? É muito mais confortável. A Arendt fala disso também. É muito mais confortável você lidar com o outro se ele é muito parecido com você.
ou ele é igual a você. Se ele é muito diferente, isso também exige muito de nós, de cada um de nós. Você olhar o muito diferente de uma maneira reconhecendo, ele é tão diferente, ou tem uma vida tão diferente, ou uma cultura tão diferente, mas ele é ser humano como eu. Então merece tanta atenção e tanto cuidado. Isso é muito difícil. Isso é muito complexo. A maioria das pessoas tem essa disposição porque afastar o diferente é um tipo de proteção. E no mundo que a gente vive, esse ideal de proteção ele é muito forte. Diante da irracionalidade do mundo, ou da irracionalidade das coisas, do estado de coisas, etc., isso não implica numa irracionalidade maior. Ao contrário, isso implica na necessidade do exercício da razão. E isso não depende de outro instrumento, não tem outro instrumento para se fazer isso, gente, senão a própria razão. O critério da razão é ela mesma. E o exercício da razão se dá como? Se dá lendo, e sobretudo os filósofos, no caso da razão filosófica, lendo, estudando, refletindo, dialogando e pensando. E o diálogo deve ser uma coisa franca, deve ser uma coisa pautada na razão, senão não é diálogo. O diálogo, o critério do diálogo, isso já é o critério do diálogo socrático, né? Ele pressupõe duas coisas, todo diálogo. Pressupõe que nós de fato estejamos abertos a dialogar e a apresentar razões. E eu darei assentimento a uma razão se ela me convencer. E o outro também dará assentimento à razão se eu convencê-lo. Mas, sobretudo, uma segunda coisa que é fundamental, que é a necessidade de sabermos, né, ser refutados. Porque é fácil refutar, mas é difícil ser refutado. Mas é necessário. Porque senão eu não estarei pensando, né? Não estarei dialogando. Platão define, né? O que é o pensamento? É o diálogo silencioso da alma consigo mesma. Então, todo pensamento, de alguma forma, é um diálogo. E o diálogo, ele expressa materialmente na razão de duas pessoas, esse movimento dialético da própria razão. Então, eu acho que, é necessária a reflexão, o estudo, a leitura, né, a cultura, o pensamento. Eu não vejo outra solução para isso. E aí nós vamos redescobrir também, ao mesmo tempo, a nossa humanidade pelo conhecimento de nós mesmos e pelo conhecimento das nossas tradições, né, humanas. Né? Se nós esgotarmos isso, se nós abandonarmos isso, nós deixaremos de ser humanos. Nós viraremos autômatos, né? Que trabalham, que comem, que bebem, que são felizes. Podem ser felizes, não importa. Isso não tem a menor importância. No próximo bloco... O que me interessa são os vencidos, não os vitoriosos. E esse pensar, alimentado pelo presente, trabalha com os fragmentos do pensamento, que consegue extorquir do passado e reunir sobre si. Como um pescador de pérolas que desce ao fundo do mar, não para escavá-lo e trazê-lo à tona, mas para extrair o rico e o estranho, as pérolas e o coral das profundezas, e trazê-los à superfície, esse pensar sonda as profundezas do passado. Mas não para ressuscitá-lo tal como era e contribuir para a renovação de eras extintas. Há muito tempo eu tinha lido no livro As Origens do Totalitarismo. Então, no prefácio que ela faz, a primeira edição, no final, ela faz um texto que para mim é muito bonito, quando ela mostra a dificuldade de você trabalhar e recuperar a tradição. Ela diz que a tradição... não adianta a gente voltar para a tradição para pegar o que eventualmente era bom e trazer para cá, e nem ficar imaginando um futuro maravilhoso. Não é por aí que a gente vai resolver o horror do presente ou qualquer coisa assim. Então, se a gente não pode buscar na tradição e não adianta imaginar um futuro maravilhoso, o que a gente faz? Por onde que a gente anda? A Arendt tem uma imagem muito bonita, que é a pescadora de pérolas. Né? Ela pega isso do Walter Benjamin, essa ideia de que
é preciso retomar a tradição, e ela faz isso, quando ela examina o pensamento, quando ela examina a ação, quando ela... todos os temas, ela faz um histórico, um inventário, digamos assim, do modo como essas questões, esses temas, esses conceitos foram engendrados, né? Ela faz esse percurso. Então, na verdade, mesmo que esses elementos, essas referências tenham sido, digamos, jogadas fora, ou não mostraram a sua insuficiência para lidar com os problemas apresentados no século XX, é o que nos constitui. Essa história é o que nos constitui. Tem uma frase que ela também repete: o que me interessa são os vencidos, não os vitoriosos. Então, conceitualmente, de certo modo, ela faz isso. Então, ela volta à tradição, ela volta à história, vai lá para os antigos, volta para Platão, retoma Santo Agostinho, vai para Tomás de Aquino, enfim, cita vários autores. Como cada um respondeu a essas questões, a esse processo, a importância da contingência ou não, essa que ela entende como uma grande falácia metafísica que Platão jogou para a gente, que é a divisão, né, entre mundo sensível e mundo inteligível, legando a política a um lugar desconfortável, digamos assim, para o pensamento, né, para a própria filosofia, certo? Então, essa é uma grande falácia. O problema não é a diferença, porque nós mesmos fazemos isso, a gente sabe, né, distingue o que é sensível e o que a gente faz na nossa mente, e essa ligação. A filosofia é essa dinâmica, certo? Mas a hierarquia. Por que esse pensamento é mais importante do que o mundo sensível, do que a experiência? Ela diz assim: a gente estuda história não para encontrar fórmulas para resolver os problemas com os quais né, nós temos de lidar, mas para ver, para retomar como esses grandes homens, essas grandes mulheres, como elas responderam às suas questões, para ver como o ser humano ele é frágil, mas, ao mesmo tempo, ele consegue dar algumas respostas boas. Ele dá saídas também, certo? Tem saídas. Então, quando ele investiga, por exemplo, os revolucionários, né? Tanto os revolucionários quanto aqueles que resistiram, a resistência ao totalitarismo, eram pessoas de ação, pessoas que acreditavam, pessoas que se sentiram vivas, porque elas estavam atuando em nome contra alguma coisa que elas entendiam que era um destrutivo da sua própria capacidade. Então, isso aconteceu. Então, houve muita resistência. Nós nos formamos, nós somos resultado de tudo isso, dessa concepção dos filósofos cristãos, né, dos revolucionários, enfim, dos modernos todos. Então, nós chegamos aqui graças a essa tentativa de erro e acerto. Por que nós erramos? Veja, nós temos livre-arbítrio, mas por que nós fazemos sempre as mesmas coisas erradas? Esse é um fenômeno da nossa condição. É um fenômeno moral. Os gregos chamavam esse fenômeno de incontinência, que parece uma palavra feia em português, não é? Mas em grego é a palavra acracia. Kratos é poder, acracia é ausência de poder. Ou seja, é quando eu não tenho domínio sobre mim, mas não é só o domínio que eu poderia ter porque eu, enfim, me conheço, ou a minha razão é poderosa diante das pessoas. Não é isso. É saber o que é certo, mas mesmo assim fazer o que é errado. Não é? Eu sei exatamente o que eu devo fazer. E tenho todas as disposições para fazer, mas eu não faço. Na hora eu não faço. Não é? Então, quantas vezes esse mecanismo se realiza em nós, gente? Um monte de vezes. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e, no entanto, eu vou lá e erro desgraçadamente. E falo, como eu posso ter feito uma coisa tão absurda? Aí, para usar o jargão, não é? Do Camus. Porque é um mecanismo precisamente da finitude humana, não é? Então, mesmo o nosso livre-arbítrio não é suficiente para dar conta daquilo que o livre-arbítrio, mesmo se você entende, eu faço o que eu quero, mas eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Essa frase bíblica, né? Essa frase de Paulo,
Por quê? Porque isso é a acracia. Ou, em Aristóteles, Aristóteles tem um livro inteiro da Ética Nicomaqueia dedicado a isto. Um tratado, o famoso Tratado da Acracia. Não é? Sobre por que nós fazemos aquilo que, mesmo sabendo que é errado, nós fazemos. Errar é humano e persistir no erro é mais ainda? Absolutamente. Sim, é verdade. E é trágico, é grego, e é uma fenomenologia moral, é uma fenomenologia existencial e é a nossa condição. No próximo bloco, Pensar criticamente, para podermos, enfim, um pouco talvez, ao invés do sucesso, a colaboração. Ao invés do indivíduo, a alteridade. Ao invés da concorrência, a compaixão. Ou a ajuda mútua. Por que não? julgo então que o sentido da vida é a mais premente das perguntas. Como responder a ela? Questiona Camus. Para Sartre, dizer que nós determinamos os valores não significa outra coisa senão que a vida não tem sentido a priori. Antes de começarmos a viver, a vida em si não é nada, mas nos cabe dar-lhe sentido. E o valor da vida não é outra coisa senão este sentido que escolhemos. E voltando a Camus, constatar o absurdo da vida não pode ser um fim, mas apenas um começo. Esta é uma verdade da qual partiram todos os grandes espíritos. Maria Firmina Souza Almeida, ela diz que verdades vazias é a máxima que vivemos hoje. Em tempos de excessivo culto ao sucesso a qualquer custo. A verdade, a Arendt tem, como eu falei, mencionei nesse texto Verdade Política, a verdade, ela tem a seguinte questão, ela é antipolítica por definição. Por que ela é antipolítica? Porque ela não tem discussão, né? A verdade é o fato e é aquilo. Então não tem o que discutir, é aquilo ali, certo? Então ela é desafiadora por causa disso, mas a gente chegou num ponto em que as verdades de fato são substituídas. Nossa, a gente vive, é nosso cotidiano isso, certo? E realmente as mentiras, elas são apaziguadoras, as mentiras, elas acalmam, digamos assim, eu sei que é meio... Mas elas apaziguam, elas acalmam, e parece que elas resolvem, né? Elas colaboram para esse auto-engano. Quando as verdades são questionadas o tempo todo, né? Parece que elas não existem, porque elas são contestadas e são atropeladas o tempo todo. Isso é muito perigoso, porque, diz a Arendt, não é só uma questão da substituição da verdade pela mentira, mas é a falta de critério para diferenciar verdade e mentira. E aí, nós não temos os fatos a partir dos quais a gente pensa no futuro. Pensa em soluções e pensa no futuro. A verdade, a experiência, o mundo, isso fica, não é seguro. Então, se a gente não tem essa referência de segurança do que é fato, fica muito difícil entender, tratar da realidade e pensar no futuro. Existe uma ideologia do sucesso, né, e do indivíduo bem-sucedido. Isso já há desde do capital, que a gente chama de mundo moderno, capitalismo avançado, mundo contemporâneo, do jeito que vocês quiserem chamar. Mas a ideologia do sucesso, né, da realização e da realização do indivíduo, que só ele existe, por isso que daí você não tem alteridade. Mas quando você não tem alteridade, você não tem moralidade. Essa é que é a questão, gente. Não existe, não pode existir só o indivíduo. Porque se existir só o indivíduo, eu terei uma moralidade faltada. Porque a moralidade implica a alteridade, assim como a identidade implica diferença. Platão já vai dizer isso, né, no Sofista. Quando eu descubro o idêntico, eu descubro também o diferente. Descobrir a identidade, ou seja, aquilo que algo é, implica em saber aquilo que ele não é e que o outro é. Então, isso é uma questão de lógica, né? Identidade implica diferença. Portanto, né, também no nosso caso, né, nós chegamos a um individualismo tão fechado em si mesmo
que daí a única alternativa que nós temos é o sucesso. Mas esse sucesso ele é também limitado, né? Porque a náusea, que é a angústia diante do existir, é a angústia metafísica, nós podemos nos livrar dela, claro, mas à custa de uma letargia, à custa de uma distração, de um desvio, diante da angústia, diante da sua finitude, já que o ser humano não passa de um caniço pensante, né? Basta um ventinho e acabou. Então, veja, diante dessa finitude, diante do tédio, da ausência, né, dessa letargia, da ausência de sentido, o ser humano se diverte, ele se desvia da sua condição, não é? Ele se desvia da sua condição. E isso é a existência inautêntica, o grande tema do divertimento do Pascal, né? O que os seres humanos fazem diante do tédio? Então, o tema do divertimento é o jogo no sentido clássico do termo, né? Ou então a aventura erótica, ou então são as coisas, sei lá, o prazer, são as coisas que nos desviam. Não que essas coisas sejam inadequadas, não é isso. Mas a questão é quando nós cristalizamos a nossa existência apenas nisso, inclusive o sentido dessas coisas se perde também. Essa ideologia do indivíduo e do sucesso é algo que nos marca, mas talvez nós precisássemos pensar criticamente isto, né, gente? Pensar criticamente, para podermos, enfim, um pouco talvez, ao invés do sucesso, a colaboração. Ao invés do indivíduo, a alteridade. Ao invés da concorrência, a compaixão. Ou a ajuda mútua. Por que não? Por que esses valores são menos do que esses outros que estão impostos na nossa condição, né, moderna? Pertence à própria natureza da condição humana o fato de que cada geração se transforma em um mundo antigo, de tal modo que preparar uma nova geração para um mundo novo só pode significar o desejo de arrancar das mãos dos recém-chegados sua própria oportunidade face ao novo. A educação está implícita no fato de que os jovens são introduzidos por adultos em um mundo em contínua mudança. Qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo não deveria ter crianças, e é preciso proibi-la de tomar parte em sua educação. Educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. A educação, ela é uma dinâmica, né, dos professores com os alunos, algo que não cabe em sistemas pré-concebidos, na minha concepção. Tá? E aí, e isso tem a ver com o que a Arendt trata, que é tentar enquadrar a experiência pedagógica, de novo, em algum tipo de fórmula e tirando a responsabilidade e a capacidade de criação dos professores. Então, os professores são postos de lado. Então, tanto no Estado quanto na iniciativa privada, há muitos impedimentos para isso. Mas eu acho que há um cerceamento muito grande e uma sabotagem também da capacidade criativa do professor, pelos sistemas. Agora, a outra questão, que são os jovens também, né? Que é muito preocupante. Então, os jovens muito desanimados, os jovens, por conta desse estado de coisas complexo, nesse estado de coisas, é muito difícil, por incrível que pareça, falar em valores, às vezes, sabe? Porque as crianças e os jovens são muito sensíveis, pré-adolescentes, são muito sensíveis a essa falta de sentido, né?
a esse exagero da mentira, a essas respostas fáceis das próprias redes. O problema que está em outro texto dela, que é Crise na Cultura, também entre o passado e o futuro. O problema é fazer do entretenimento, a diversão, né, a lógica do funcionamento da nossa disposição, até sensível, né? Como é que um professor, numa sala de aula, veja bem, vai falar da importância do conhecimento, do pensamento, num universo com que geralmente se lida, em geral se lida, de fake news, de frases de efeito, desse tipo de coisa? Como é que você vai falar do valor do conhecimento? Porque, né? Também do conhecimento, mas do pensamento, dessa vida do espírito, da paciência, da cautela. O pensamento, ele é lento. Imagina, é o oposto do que a gente vive, né? Não é? O que impera é o 24/7, né? Trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. Então, como é que você faz? Defende o pensamento. Então, é um trabalho hercúleo, mas que todos os educadores precisam insistir, certo? Porque esse auto-engano, acho que os jovens ainda são mais sensíveis a esse auto-engano. Então, é trabalho de formiguinha. É todo dia insistir, todo dia repetir, falar, retomar a história, lembrar de exemplos, né? Falar dessas circunstâncias. É a insistência e a resistência, certo? Apesar desse cenário sombrio que a Hannah Arendt identificou, e tantos outros autores da sua geração, que viveram tantos absurdos, tanta desumanidade, mesmo assim, lembrando, a Arendt, ela insistiu na vida, insistiu nessa possibilidade de entender o mundo e buscar significação e reconciliação. Então, ou seja, ela afirmou o amor mundi, né? Então, que todos nós encontremos essas referências, que tenhamos mais critério para escolher as nossas companhias, escolher os nossos exemplos, e que realmente a gente tenha um cotidiano de mais atenção às coisas como elas se apresentam, que tenhamos mais paciência e disposição, porque a nossa vida é essa aqui. Então, usar a nossa capacidade toda, que é extraordinária, é uma forma de afirmar a vida, voltar ao mundo e lutar contra esses enganos e auto-enganos e reafirmar o amor, a busca e aquilo que de melhor o ser humano pode fazer, e a gente pode fazer muita coisa boa, muita coisa bonita, e é isso que a gente tem que lembrar, em que a gente tem que insistir. Essa ausência de um horizonte de sentido, nós rearticularmos um sentido, por exemplo, a partir do próprio pensamento, a partir da própria leitura, do próprio conhecimento da nossa tradição filosófica. A questão é que é necessário, primeiro, um trabalho de conhecimento de si. Então, primeira tarefa, conhecimento de si, para que eu possa dar esse salto, seja ele qual for. Ao mesmo tempo que eu me conheço e dou esse salto, é necessário desconfiar de mim mesmo. Portanto, é necessário ceticismo. Quem se leva muito a sério não levará o outro a sério, né? Então, ceticismo. Primeira tarefa, conhecimento de si. Segunda tarefa, ceticismo. Terceira tarefa, alteridade, não é? Buscar justamente essa tentativa, né, de reconhecimento da humanidade, para que nós cheguemos a, talvez, né, repensar isso que a gente está chamando de um humanismo do reconhecimento, ou da empatia, ou da humanidade que está em mim, da vida que está em mim, no outro também, e o outro me permitir isto, né? Então, talvez sejam 3 tarefas para nós de reflexão. No meio do ódio, descobri que havia dentro de mim um amor invencível. No meio das lágrimas, descobri que havia dentro de mim um sorriso invencível. No meio do caos, descobri que havia dentro de mim uma calma invencível. E finalmente descobri, no meio de um inverno, que havia dentro de mim um verão invencível. E isso faz-me feliz, porque isso diz-me
que não importa a força com que o mundo se atira contra mim, pois dentro de mim há algo mais forte, algo melhor, empurrando de volta. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. A vida é isso, é um desafio gigantesco. O problema é que, para fugir dessa dificuldade, dessa complexidade, dessa exigência, um caminho muito fácil é o engano e o auto-engano. Nós poderemos ser felizes ou realizar a nossa vida da maneira melhor possível apenas por acaso. Isto é, a nossa suposta liberdade, a nossa existência finita e as tantas coisas que atravessam a nossa existência não estão em nosso poder.